Boa tarde, alunos do oitavo ano. Hoje, dia 3 de 8 de 2020, vamos iniciar a nossa aula sobre sexualidade e fontes de informação, tá certo? Peço que vocês leiam atentamente o texto, tá bom? Lembrando que a partir de hoje, dia 3 de 8, haverá duas atividades nossas aí na segunda-feira de ciências, tá bom? Outra coisa, nosso material, como sempre, vai estar disponível no @gmail.com, né? No proficiencerocha@gmail.com. E outra coisa, pessoal, não esqueça de colocar no cabeçalho, antes de iniciar a atividade, coloca no cabeçalho nome da escola, nome do professor, seu nome, a série e o título do assunto, tá certo? Para ficar bem organizado e a gente conseguir encontrar com mais facilidade. Outra coisa, lembre-se de mandar essas atividades no meu privado. Sem as identificações que eu acabei de falar, eu não vou ter como pontuar vocês. Então, quer ganhar ponto, quer passar de série, né, de ano, então, ser promovido, vamos dizer assim. Então, faça o trabalho de vocês da maneira que deve ser feito. Coloque o nome de vocês, como eu pedi. Todos os dados que eu pedi para colocar, senão não vai ter como eu fazer as devidas correções, tá certo? Vamos para a nossa aula. Sexo é igual ou é diferente à sexualidade? Você sabe me dizer? Vamos lá. Muitas pessoas acham que ao falar de sexualidade estamos falando de sexo, mas é importante entender que sexo se refere à definição dos órgãos genitais. Por exemplo, quando você nasce, o médico ou alguém da sua família pergunta: e aí, é menino ou menina, né? Então, seu sexo masculino ou feminino, ok? Essa é a definição. Sexo é a definição dos seus órgãos genitais. Ou também pode ser compreendido como uma relação sexual. Pode ser compreendido, né? Vai depender muito do contexto em que você esteja utilizando a palavra sexo. Enquanto que o conceito de sexualidade está ligado a tudo aquilo que somos capazes de sentir e expressar. É aí que vem, né, o desdobramento de sexualidade. Vamos tentar entender. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade ela faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica, é um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito, e coito quer dizer relação sexual. Não se limita à ocorrência ou não de orgasmo, né? Não se limita à questão de orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, o contato, a intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas, como estas tocam e são tocadas, né? A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e, portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico, né? Aqui o nome do autor desse texto, dessa expressão aqui sobre a sexualidade, tá bom? Outro dia, pessoal, eu lendo um artigo, eu encontrei um antropólogo, né, falando que muito interessante a fala dele sobre a sexualidade e o sexo, né? Ele disse que os homens, né, em geral, eles, para se relacionar, eles se relacionam com qualquer mulher. Para se relacionar, vamos se relacionar. Se relaciona com qualquer mulher. Mas na hora, né, de decidir que ele quer aquela mulher que vai ser a mãe de seus filhos, né, na hora de definir a sua mulher, a sua esposa, propriamente dita,
Aí ele não vai querer qualquer uma não, ele vai escolher a dedo, né? Ele vai escolher a dedo. Por quê? Porque assim como na seleção natural, os animais no geral, né, na parte científica, os animais em geral eles selecionam os seus parceiros. Você vai observar aí no mundo animal, aves selecionando o macho mais bonito, né, com as penas mais... A gente viu lá no assunto sobre estratégias reprodutivas, né, dos animais. Então, você vai ver algumas espécies escolhendo a fêmea, né, escolhendo o macho de acordo com os aspectos, né, de sua plumagem, no caso do pavão, de acordo com o canto daquele pássaro, se o canto dele é um canto mais forte, né, se ele se impõe em relação aos outros machos daquela localidade. Para quê? Para que ela possa ter uma prole vigorosa, forte, né? Uma prole que tenha sucesso reprodutivo também, ok? Então, esse aspecto de procurar, por exemplo, não sei se você já ouviu esse ditado, algumas mães falam isso, né? Diz assim: ó, minha filha, quando for casar, procure um pé de pau que tenha sombra, né? Um pé de pau que tenha sombra. Aí sua mãe ela tá ali orientando a, quando você for casar, procurar alguém que tenha condições financeiras de lhe sustentar e dar sustento aos seus filhos, para que você não venha passar necessidades. E no mundo animal não é diferente não, pessoal. Os animais eles procuram também animais que lhe garantam sustentabilidade, né? Que garantam uma boa genética para os seus filhos, para a prole daquela espécie, para que ela possa se garantir a sua sobrevivência em relação os outros animais, certo? Existe aí combate entre ursos, né? Uma fêmea está no cio, mas ela só vai se relacionar depois que dois machos se enfrentarem. Então ela vai aguardar o momento que dois machos vão vir ao seu encontro. Enquanto o outro macho não chega, a fêmea ela não vai ceder. Ela vai aguardar, ela vai observar esses dois machos brigando em luta corporal, realmente luta corporal muito acirrada, né? Esses dois ursos vão lutarem e o perdedor vai cair fora. E o vencedor, embora todo, né, machucado, é quem vai ter o direito de se relacionar com a ursa. Para que o quê? Para que os filhos dela também sejam filhos que sejam fortes. Então ela faz aí uma seleção natural nesse sentido, ok? Vamos falar o nosso assunto, continuando. Todo mundo tem sexualidade? É a pergunta. Sim ou não? Sim, né, pessoal? Afinal, a sexualidade está presente desde quando nascemos até a nossa morte. O que irá acontecer é que a sexualidade humana pode se transformar ao longo dos anos. Essa é uma teoria, né? De que a sexualidade ela pode se transformar ao longo dos anos, dependendo das experiências que a pessoa se permite vivenciar. Sendo assim, é possível entender que a sexualidade como uma característica dinâmica e não estática e imutável. Ou seja, assim como os cabelos mudam de cor, de textura ao longo dos anos, a sexualidade também muda conforme o tempo passa. A maneira como nos sentimos atraídos pelas outras pessoas também pode mudar em intensidade, em orientação e em identidade ao longo da vida e de acordo de acordo com as vivências e com os indivíduos e como os indivíduos se permitem. Essa é uma questão, pessoal, muito polêmica, né? É uma questão muito polêmica. É polêmica por quê, né? É polêmica porque entende-se que no mundo natural, né? O natural seria que o macho da espécie sentisse interesse pela fêmea da espécie. Mas o texto aqui está dizendo, né? Esse é um estudo que foi feito. O texto está dizendo que isso pode ser mudado, né? Vai de acordo com a experiência que esse macho tenha. Esse macho da espécie pode acabar se interessando por outro macho. E se o outro se permitir, né, ser galanteado, né, ter aí uma relação, aí vai existir um relacionamento homoafetivo,
né? Ou o relacionamento propriamente dito homossexual, né? Isso pode ocorrer entre duas fêmeas da espécie ou entre dois machos da espécie, desde que eles se permitam. Lembrando, pessoal, que essa não é uma característica natural, certo? Eu pelo menos não entendo como algo natural, né? Isso é uma questão de se permitir, como o texto está dizendo, o indivíduo se permitir sentir-se atração, né, física por outro indivíduo de mesmo sexo, ok? Mas vamos deixar um pouco de lado nessa questão, que claro que cada um tem suas escolhas e escolhe aquilo que quer, né? Ninguém vai discriminar ou não era na verdade para discriminar pessoas que têm opção sexual diferente da sua, ok? Todo mundo tem direito de viver a sua sexualidade. É uma pergunta. Tem ou não? Tem, né? Porque existem leis, né, que tá aí, e existe aí até aberturas de, né, novas leis ou até emendas constitucionais para que isso ocorra, né? A resposta é sim. Você, seus amigos, familiares, professores, professoras, têm direito de viver a sua sexualidade de modo sem medo e vergonha, culpas, falas, crenças e outros impedimentos à livre expressão do desejo, certo? Observação, lembrando que todos somos responsáveis pelos nossos atos. Então aqui é uma observação que todos somos responsáveis pelos nossos atos. Sejamos livres em pensamento, respeitando as diferenças dos outros, de forma que não imponha seus modos de pensar, pois todos somos iguais perante a lei que rege a nação. Então, a lei diz que todos somos iguais perante a lei. Isso é constitucional. Houve uma emenda aí forçada na Constituição, eu vou dizer forçada porque até então não se tinha esse entendimento. É sobre família, né? Que é família. Havia aí um entendimento anterior de que família é o resultado da união entre um homem e uma mulher. Mas aí eles mudaram e colocaram assim, que família é a união entre indivíduos que se amam, né? Que se permitam, né? E aí houve essa mudança. Ok, pessoal? Mas cada um dentro do seu quadrado, como diz a história, né? Cada um dentro do seu quadrado. Não vamos aqui impor limites, porque quem vai fazer esse julgamento, né, do ponto de vista humano é a justiça humana, mas do ponto de vista religioso quem vai fazer esse julgamento é o próprio Deus, tá bom? Então cada um, é o que eu disse lá, observação, cada um é responsável pelos seus atos, tá certo? Então vamos lá, atividade de hoje, né? Atividade de hoje. Qual a diferença entre sexo e sexualidade? Você vai descrever. 2. O que você entende com a definição da OMS? 3. De acordo com o texto, todo mundo tem sexualidade. Aí você vai ler o texto e vai responder isso aqui. São alternativas A, B e C. Tem o quarto. Pronto, até a quarta questão, certo? É um assunto muito interessante, pessoal. Eu peço que vocês analisem com carinho. Não, se você conhece alguém que tem uma orientação sexual diferente da sua, não discrimine, né? Devemos nos amar como seres humanos, devemos nos respeitar, tá bom? Então, é claro, eu, professor Ivan, entendo assim. Cada um tem sua religião, cada um tem seu time de futebol. Eu não torço para time de futebol nenhum, porque eu não gosto de futebol. Não gosto do jogo em si, né? Não sei se não gosto por não ter experiência com o jogo, mas eu não gosto. Cada um tem sua religião, cada um tem seu corpo, faz dele o que quiser, né? Sabendo que cada um vai responder também pelos seus atos, certo? Não estou aqui para tirar direito, nem colocar nem dar direito a ninguém. Bom, então
Fiquem com Deus, obrigado pela atenção de vocês e vamos interagir nas aulas, né? Participem das nossas aulas, vamos interagir. É importante a sua interação conosco, tudo bem? Obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.